Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Hoje estamos diante de mais um desafio e a banca escolhida, Colégio Pedro II. Isso mesmo, este último concurso que teve. Bora lá resolver? Bom pessoal, nós vamos resolver agora uma questão do Colégio Pedro II. No Colégio Pedro II, um grupo de 10 servidores pode processar um conjunto de documentos em 8 dias, trabalhando 6 horas por dia. Se o prazo para processar os mesmos documentos for reduzido para 4 dias e a jornada de trabalho diária aumentada para 8 horas, então serão necessários para cumprir o novo prazo. Bom, galerinha, é o seguinte, nós estamos diante de conteúdo chamado regra de 3 composta. E é muito simples, basta aplicarmos o nosso macete e a questão vai ser muito rapidamente resolvida. Bora lá para você ver como é que se faz. Seguinte, pessoal. Para a gente resolver essa questão, a gente vai aplicar o nosso bizu da regra de 3 composta. E como é que é isso? Simples. Você vai ordenar dessa maneira. Informação 2 e a informação número 1. Aí você vai selecionar quais são os temas que estão acontecendo ali dentro da questão. Nós estamos falando de servidores, correto? Então a gente coloca aqui, ó, servidores. Nós estamos falando também de conjunto de documentos. Só que, perceba o seguinte, esse conjunto de documentos, ele disse que vai processar a mesma quantidade. Olha lá, o prazo para processar os mesmos documentos. Ou seja, não foi alterada a quantidade de documentos a serem processados. Então, não é necessário a gente colocar ele no cálculo. Beleza? Temos também dia de trabalho. Então, vamos colocar aqui, ó, dias. Tudo bem? Mas também nós temos a quantidade de horas trabalhadas por dia. Nós estamos falando de horas. Horas por dia. Horas. Tranquilo? Sem dor de cabeça? Então agora a gente vai só organizar dessa maneirinha aqui, ó. Só para não ficar misturado. Correto? Então vamos lá, ó. Tranquilo e calmo, na paz, sem dor de cabeça. Agora perceba o seguinte, nós vamos organizar pegando as informações de acordo com a sua posição. Quem foi primeiro e quem foi segundo. Então vamos lá. Aqui, ó. A primeira informação foi o quê? 10 servidores. 10 servidores. Ele não foi a primeira informação, ou seja, ele é a informação 1. Na coluna do servidor, nós vamos colocar 10. Só que lá embaixo, aqui, ó, é informação 1. Beleza? Depois disso, conjunto de documentos, a gente já viu que não é necessário colocar na questão. Começou agora a dizer sobre dias de trabalho. Dias de trabalho foram 8. 8 dias de trabalho. Só que durante 6 horas por dia. Então, 6 horas por dia. Recapitulando, nós pegamos primeiro os servidores, depois os dias de trabalho e depois a quantidade de horas
trabalhadas por dia. Coloquei na informação 1. Tudo bem? Na mesma linha. Agora, nós vamos colocar o quê? Nós vamos colocar, basicamente, a segunda parte, que é a segunda informação. Vamos colocar de outra cor. Vamos ver se o roxinho fica bonito. Vamos lá. Na informação 2, percebe o seguinte. Se o prazo para processar os mesmos documentos, então eu não preciso colocar, beleza? Aí ele diz, foi reduzido, ó. Foi reduzido para, olha a preposição, é muito importante. Para 4 dias. Ou seja, agora o novo tempo para ser trabalhado é durante 4 dias. Esse é o limite. Então, eu vou onde? Eu vou na coluna do dias. Coloco o número 4. Tranquilo? Depois disso, ele diz, e a jornada de trabalho diária aumentada. Aumentada para 8 horas. Ou seja, ele não vai mais trabalhar durante 6 horas por dia, e sim trabalhará em 8 horas por dia. Então vamos colocar 8. 8 horas por dia de trabalho. Então serão necessários para cumprir o novo prazo. Perceba, ele quer saber quem? Justamente esse carinha aqui, ó, servidores. É o que nós não temos de informação. Ele quer saber quantos servidores vão ser necessários para cumprir aquele mesmo processo para o conjunto de documentos. Ou seja, quantos servidores vão trabalhar ali? Vamos calcular? Vamos colocar o nosso X. Tudo bem? Agora fica muito simples. Veja bem, você precisa só fazer isso aqui, ó. Só seguir o passo a passo. Tá vendo que a incógnita está justamente na coluna dos servidores? Então você vai fazer o seguinte, você vai colocar o X, e vai igualar. Igualar quem? Você vai pegar justamente quem está abaixo do X, que é o 10, e já vai tacar ele aqui, ó. Vou até mudar de cor. Vai ficar o 10. Tudo bem? E vai aplicar o produto, a multiplicação. Veja bem, nós temos mais outras duas colunas. A coluna dos dias. Então, a coluna dos dias vai multiplicar e ainda tem a coluna das horas. Tranquilo? Show! Agora, nós temos que fazer uma pergunta. Isso mesmo. A pergunta do quanto. A pergunta do quanto vai funcionar dessa maneira. Ó, vou colocar aqui, ó. Quanto? Quanto? Perceba o seguinte. Eu vou olhar para a coluna que eu vou trabalhar, que é a coluna dos dias. Coluna dos dias. E vou ver o que aconteceu. Primeiro, ele disse que eram 8 horas. 8 dias. Primeiro ele disse que eram 8 dias. E depois ele disse que eram 4 dias. Não diminuiu? Vou falar então como? Quanto? Quanto? Menos. Ó, quanto menos? Não diminuiu? Então eu falo quanto? Menos. Coloca aqui o sinal. Quanto menos dias trabalhados, o que vai acontecer em relação à minha incógnita, que são os servidores? Quanto menos dias eu tenho para trabalhar, eu vou precisar de mais servidores para executar esse trabalho. Percebeu?
Se eu diminuo a quantidade de dias para trabalhar, para executar aquela mesma tarefa, eu vou precisar de mais servidores para poder aumentar a produção. Percebeu? Então, quanto menos dias, mais servidores eu vou precisar. Percebeu que eu troquei o menos e depois virou mais? Não é diferente? Então, toda vez que aconteceu menos e depois o mais, eu vou simplesmente inverter. Eu vou inverter a posição desses dois carinhas aqui. Eu vou pegar o 4 e jogar para baixo e o 8 jogar para cima. Ou seja, eu vou ficar com o número 8 em cima e vou colocar o número 4 embaixo. Percebeu? Tranquilo? Vamos fazer agora para a coluna das horas. O que aconteceu aqui, gente? Veja bem. A primeira informação das horas era que eram 6 horas de trabalho por dia. Depois foi para 8 horas de trabalho. Então, o que aconteceu nessa relação aqui? Ela aumentou. Então, quanto mais horas, agora aqui, quanto mais horas de trabalho, o que vai acontecer em relação aos servidores? Em relação aos servidores, se eu tenho mais horas para trabalhar, necessariamente eu preciso de menos servidores. Ou seja, quanto mais horas eu tenho para poder trabalhar, eu vou precisar de menos servidores. Eu não vou precisar de mais servidores, vou precisar de menos. Quanto mais horas possíveis para trabalho, menos servidores vai ser necessário. Então, quanto mais horas de trabalho, menos servidores serão necessários. Percebeu? Quanto mais horas de trabalho, menos servidores necessários. Opa, então o que eu vou fazer? Eu vou inverter a posição. Eu vou simplesmente trocar o 8 pelo 6. O 8 vai descer e o 6 vai subir. Então, eu vou ter quem? Eu vou ter o 6 no meu numerador e vou ter o meu número 8 no meu denominador. Pronto! Nós temos agora como calcular isso aqui tudo. É a partir disso que nós vamos conseguir resolver. Então, bora lá. Como que a gente vai calcular isso? É produto entre frações. Mas veja bem, eu consigo simplificar o 8 com o 8, o meu 8 do numerador, simplificando, dividindo com o meu 8 do denominador. Agora, o que eu posso fazer aqui? Eu posso simplificar também o 6 e o 4. Eu posso dividir isso aqui por 2, que vai ficar quanto? Vai ficar 3. E eu posso dividir o 4 também por 2, que vai ficar quanto? Vai ficar 2. Tranquilo? Então, o nosso x vai ser igual a quem? 3 dividido por 2, que vai multiplicar quem? O nosso número 10. O nosso número 10. Já estava lá. Então, o x vai dar quanto, gente? O x vai ser igual. X vai ser igual. 3 vezes 10, 30.
multiplicação, numerador, 3 com o 10. 30. 30 dividido por 2, encontramos a resposta igual a 15. Tranquilo? Temos gabarito? Temos. Opção letra B, de bravo. Bom, pessoal, se vocês gostaram, não se esqueçam de se inscrever no canal, deixe seu like, compartilha para os amigos, comenta lá se você teve alguma dificuldade. Eu fico por aqui, um forte abraço e até a próxima!